Então, nós vamos pegar 5 inscrições, ver quem quer falar. Então, pode começar. As pessoas, antes de falarem, podem colocar seu nome para fazer parte dos anais da audiência. E também, se representarem alguma entidade, a entidade que representa. Alexandre Milagres, eu sou do Rio de Janeiro e do Centro de Apoio ao Tabagista. Eu estudo tabaco desde a década de 70 e por força da minha especialidade, que eu acabei virando pneumologista, eu, a cada dia que passa, estudo mais o tabagismo, porque é a coisa externa que mais tem relação com a minha especialidade. E até a década mais ou menos de 80, 90, a grande preocupação do tabagismo era com as guimbas de cigarro jogadas nas beiras das estradas e os incêndios florestais que seguiam a isso. 1/4 das florestas do planeta foram destruídos por guimba de cigarro. Com o passar dos anos, a guimba passou a ter um outro aspecto de ofensa ao meio ambiente, que é justamente a questão dela ser feita de fibras de acetato de plástico, acetato de celulose. E eu passei, então, a me dedicar ao assunto guimba e acabei indo parar na questão meio ambiente. E o meio ambiente, eu acabei entrando mais definitivamente na questão do plástico. Então, eu hoje sou também um ativista do movimento contra o plástico. E o que eu tenho um projeto no Rio de Janeiro, na Praia do Leblon, que é o bairro onde eu moro, chamado Praia Não É Cinzeiro e Nem Lixeira. Então, eu lá faço várias atividades, inclusive filmar guimbas, filmar plástico, contar, cerco com aqueles plásticos amarelos e pretos, quantos metros quadrados, o que tem de guimba. O segundo microlixo mais detectado é tampinha de garrafa. E as pessoas abrem as garrafas e jogam as tampinhas na areia da praia. A primeira, obviamente, é a guimba. E eu vejo que nos Estados Unidos existe um movimento, e na Europa já instalado, em que as garrafas plásticas de refrigerantes e de água mineral vêm todas com um design em que elas não se destacam da embalagem propriamente dita. E aí eu pedi uns amigos na França, me mandaram vídeos, e depois eu me dei conta que aqui no Brasil as embalagens de vinagre e de óleo de cozinha, já vêm adaptadas para não se destacarem das garrafas. E eu imagino que isso seja algo que a gente pudesse pressionar um pouco, e para que esse instrumento de não destaque desse plástico pudesse ser estabelecido definitivamente no Brasil. E a última questão é a questão da informação e da participação da população e no conhecimento do problema do plástico. A gente tem uma tendência a valorizar mais a participação da indústria e amenizar um pouco a questão estou encerrando, a questão do próprio consumidor. Mas eu acho que o consumidor, bem educado, bem instruído, ele também vai participar. É igual a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, podemos ser 8 bilhões de pessoas a descartar lixo inadequadamente, mas também podemos ser 8 bilhões de pessoas a nos preocuparmos com o meio ambiente e a participarmos desse grande movimento. Então, a deputada Érica Cocai, parabenizo por estar presidindo essa plenária. O plástico. Acho que tem um desafio grande, que é fazer com que nós tenhamos essa discussão generalizada na nossa sociedade. Eu penso sempre que as políticas, elas são efetivas e elas se transformam de políticas de Estado e não políticas de governo, e que elas têm uma permanência na medida em que a população se apropria delas. Porque quando a população se apropria destas políticas, ela passa a defendê-la. Tem iniciativas que às vezes foram de governos, mas se transformaram em iniciativas de Estado.
A gente viu ontem como nós tivemos quase que uma unanimidade, ou praticamente uma unanimidade, em políticas de valorização do salário mínimo, que foram políticas de governo inicialmente e que hoje é fundamental e se incorporou aos direitos do conjunto da sociedade. E nós temos inúmeros exemplos acerca disso. Então, eu penso que a gente deveria trabalhar também com iniciativas e talvez criar uma semana de conscientização sobre os impactos do plástico na vida das pessoas. É um projeto de lei para que nós possamos levar essa discussão. Para todos os cantos, para todos pedaços de qualquer lugar, como diz a canção, e a gente encaminhar para as escolas, enfim, para as unidades de saúde, esta discussão. E elaborarmos documentos, enfim, isso é uma necessidade que já é feito pelas pessoas que aqui estão. Mas era importante que nós assegurássemos na legislação esta semana ou este dia para se fazer a discussão acerca do para tirar da invisibilização ou da invisibilidade o efeito do plástico, porque o plástico, via de regra, se fala que ele ajuda o cotidiano e que ele é mais barato, mas ele não é mais barato. E a gente precisa fazer essa discussão que aqui também foi feita, que é a discussão, ele não é mais barato. Ele transforma... Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tonnes. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Lord Howe Island is a World Heritage Site and home to migratory seabirds like the shearwater. Seabirds are incredibly helpful because they act like an army of scientists. They travel thousands of miles across the ocean. They pick up plastic off the surface of the ocean. They bring it back to their rookeries where they feed it to their chicks. And that provides an incredible amount of scientific data in terms of where the plastic comes from, its distribution, and how it breaks up on the ocean surface. Dr. Jennifer Lavers, she'd devoted her life to studying the plight of seabirds. Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Yeah, the stomach is very, very full, and if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces, and if you see, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up.
Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a Stuffed result full of of that plastic. plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, that's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds His to the stomach's just filled with it. Big pieces too. big Like sharp heavy. pieces. Oh, wow, look at the size of that big black piece. That is an enormous piece of plastic. Unbelievable. Look at the size of that. Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for the species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach. It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in there. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us?